Quem foi paciente conseguiu comprar as ações da Itaúsa com um desconto muito bom, tá? Já conseguiu comprar muito mais ações do que nas semanas anteriores. Vamos entender aí se essa queda acabou, se a gente vai ter alta a partir de agora. Vamos ver aqui que as resistências que a gente vai ter pelo caminho. Mas agora, pelo menos, já faz sentido para quem está pensando em investir para longo prazo nas ações da Itaúsa, ficar de olho nessa região dos R$ 10. Então vamos entender todo esse contexto, ver que a gente pode esperar para os próximos 15 dias e ficar preparado com essa bolsa que não está nada fácil, mas a gente teve aí uma boa demonstração de força da ação do Itaúsa, vocês vão entender tudo isso agora. Claro, antes de continuar, nosso canal de criptomoedas, se inscreve lá, tá no QR Code aqui e no primeiro comentário fixado, e também nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, e também para entrar lá na nossa comunidade no Telegram. Então aproveitem, tá no QR Code e no primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente já dá de cara aqui com as ações da Itaúsa nesse enorme triângulo que ela formou, tá? Um triângulo ascendente, a gente tinha um topo bem definido aqui nos 8,50 e o nosso fundo aqui que foi subindo até que a gente rompeu na semana do dia 13 de novembro do ano passado, e a ação começou a se desenvolver, começou a subir bem. A gente não teve grandes resistências pelo caminho, porque pelo menos na minha leitura esse topo eu não considerava válido, mas está servindo, realmente está servindo de um suporte bem forte, tá? A gente tinha trazido nas últimas semanas, as últimas análises, e realmente o nosso cenário era formar esse pivô de baixa, e percebo aí que o mercado já bateu o nosso alvo, já veio testar esses R$ 10, chegou a passar um pouco e perdeu o fundo anterior aqui dos 9,63. Agora no gráfico diário a gente vai ver melhor esse evento, mas a gente já consegue ver um aumento de volume nessa região, mostrando que está encontrando gente interessada em comprar essa zona. Tudo que a gente precisa saber agora é se vai segurar esse suporte ou não. Essa vai ser a pergunta mais difícil para a gente responder. A gente vai tentar procurar esses indícios mais fortes aqui de fundo, mas se a gente for olhar pelo preço que a gente estava até agora, ó, quem teve paciência, quem acompanhou aí o canal, quem estava inscrito, já consegue comprar com um desconto de 11% as ações da Itaúsa, que tem um bom potencial de alta, paga bons dividendos. Então, para quem gosta de carregar uma ação pagadora de dividendos, a Itaúsa é uma ótima opção, e comprar mais barato, melhor ainda. Tá? Então, no semanal, a gente está numa tendência de alta inquestionável. Tudo que a gente precisa saber agora é se a gente vai parar nesse suporte aqui dos 9,50 a R$ 10, ou se a gente vai voltar para testar o nosso topo rompido anterior dos 8,50, tá? Essa vai ser a pergunta que a gente vai tentar desvendar hoje, pelo menos pelo quadro geral que a gente tem agora. Claro que eu sempre gosto de destacar, análise gráfica não é adivinhação do futuro, a gente tem que reagir conforme os eventos vão acontecendo. Então acompanhe os vídeos, acompanhe as análises, não adianta olhar uma análise e achar que está tudo resolvido, que não é assim. Então a gente tem que acompanhar o mercado, ver o que ele vai fazer, como ele vai reagir, para depois a gente ficar movimentando a leitura, atualizando a leitura, para a gente não ser pego desprevenido, tá? Então, aqui, ó, fizemos no gráfico diário essa tentativa de perder esse fundo dos 9,60. Já não era muito o cenário ideal que eu gostaria que ele ficasse nessa zona aqui dos 9,90, R$ 10. Seria um cenário mais interessante, mas, verdade seja dita, a gente cumpriu aqui, ó, o nosso pivô de baixo, ó, chegou a passar reto. A questão agora é, esse pivô de baixa vai ser apenas um movimento corretivo ou a gente vai ter o início de uma tendência de baixa? Essa é a pergunta mais difícil, mas a gente já tem aqui umas indicações até bem interessantes para a gente ficar prevenido pelo menos. A primeira delas é, a gente ficou com uma acumulação muito forte nesses 10,70, onde o preço ficou muito tempo aqui andando de lado, mas ao mesmo tempo, ó, a gente teve uma resposta a essa tentativa de perda de fundo também interessante, com bastante volume. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ficar numa briga nessa região aqui entre 10,60 e 9,50 por um tempo. Claro que se hoje e amanhã, agora os próximos dias, a gente seguir caindo, beleza, deixa quieto, a gente não vai mexer em nada, mas
o mais provável, pelo contexto atual, é que a gente tenha um movimento de pullback para pelo menos vir testar essa região. E aqui que a gente vai ter a resposta definitiva, porque se a gente bater aqui, o Ibovespa esticado começar a dar sinal de fraqueza e não conseguir romper, a gente vai voltar tudo e vamos testar de novo essa região, tá? Mas claro que a gente ainda sempre tem a possibilidade, a gente não tem como saber se vai romper essa região ou não antes do preço chegar nessa zona, tá? Então ele pode simplesmente bater aqui, romper e seguir subindo. Então por isso que eu sempre digo, façam as suas contas, façam seus estudos, vejam se realmente vale a pena correr o risco de ficar fora da ação aqui nessa região só para ver ela cair mais um pouquinho, uma queda aí de mais uns 12%, porque tem também os dividendos, então sempre fiquem bem atentos nesse cenário, mas sim, a gente tem a possibilidade de já romper essa zona ou simplesmente fazer esse movimento aqui de baixa, tá? Mas a gente vai projetar tudo isso agora. Antes de continuar, claro, não esqueça a nossa área de membros, várias categorias para vocês, se tornem membros do canal. Não esqueça de curtir, ativar a notificação, então deixa o like aí, ajuda demais o canal, vocês não sabem o quanto ajuda. E também deixa um comentário aí, vocês vão comprar Itaúsa nesse preço? Eu vou dar minha opinião aqui, exclusivamente minha opinião, eu vou esperar, tá? Eu não vou comprar nesses patamares, porque eu tô muito desconfiado da bolsa ainda. Tô com umas leituras bem baixistas do longo prazo que tá me afastando aí da maioria das ações, mas vamos entender tudo isso, tá? Então, vamos voltar aqui pro gráfico semanal e a gente vai marcar aqui, ó, vamos esticar essa zona toda para lá, e agora ela ficou mais importante ainda. Vou apagar isso aqui, vou apagar também essa região e nós vamos marcar este candle da semana passada, tá? Então esse candle que fechou na sexta-feira passada vai ser o nosso guia. Por quê? A gente tem a leitura de possível movimento de recuperação. Então a gente viria até esses 10,50, testar a abertura dessa barra para depois voltar a cair em direção aos 8,50. Caso a gente consiga romper essa região dos 10,50 e seguir subindo, beleza. Aí a gente formou o nosso fundo de longo prazo. Mas, como eu falei agora há pouco, a minha leitura segue sendo ou um movimento lateral na próxima semana, 2 semanas até de repente, o mercado tentando se decidir se vai romper para cima ou para baixo. Não acredito em um movimento muito explosivo, então daria tempo para ficar calmo, deixar o mercado baixar a poeira e tentar entender para que lado ele vai, mas fiquem preparados. Mercado acima dos 10,60 aqui tem um potencial de alta muito bom, onde a gente pode chegar lá na casa dos 16, 18 reais como preço-alvo da Itaúsa, mas se a gente perder essa barra aqui da semana passada, a gente vai estar com o nosso cenário bem definido de 8,50. O meu cenário base realmente a gente vinha aqui, tá? A gente tem um topo aqui para ser testado, testa esse topo, forma um pivô de baixa de longo prazo. Se a gente projetar ele aqui, ó, tá mais ou menos na nossa região final aqui das ações de Itaúsa. Então, é uma oportunidade de comprar esses valores? É. Mas quem estiver comprando agora fica muito esperto desse teste aqui. Beleza? Então, vamos lá para notícias. Itaúsa, não temos aí nada muito relevante nas últimas semanas, ó, aumenta o lucro no terceiro trimestre com impulso do Itaú, então fechou um terceiro trimestre bem positivo, crescimento aí de 13% comparado com o mesmo período do ano passado, então foi um bom resultado. Ó, em todas as ações aí do portfólio da Itaúsa, todas cresceram, destaque Alpargatas, que o resultado aumentou em 10 vezes, então um belíssimo resultado também. Então, praticamente aí, todos os resultados positivos para as empresas aí da Itaúsa. Isso aí deve gerar bons resultados aí também no último trimestre. Tá? Na parte de fundamentos, preço sobre valor patrimonial 1,16, mínima histórica. Vamos ver aí, ainda com viés negativo, ó, que a gente comparado com o ano passado. Vamos ficar de olho aqui nessa região. Preço sobre o lucro 7,15, também nas mínimas históricas, mas com viés de baixa. Dividendos crescendo em comparação ao ano passado, 7,7. Não está ainda uma grande pagadora de dividendos, mas a projeção é para o futuro esse valor começar a aumentar. Tá? Na parte de margem EBITDA, 204,87, basicamente estável. ROI 16,24 também
praticamente nas mesmas regiões sempre, tá? Na parte de preço justo, R$16. Atualmente a gente está em 9,75. Então fiquem de olho nessa região dos R$10. Vai ser muito importante se a gente quiser voltar a subir, mas a gente tem uma possibilidade sim de voltar nos 8,50, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!